Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros. Sou o Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, sob o patrocínio da Inspect, uma empresa especializada em fornecer soluções para embasar tomadas de decisões mais ágeis e precisas, temos um episódio especial que promete enriquecer sua compreensão sobre os avanços das soluções tecnológicas para o processamento ágil e inteligente de grandes quantidades de dados. Vamos explorar as potencialidades da plataforma Spectra, uma ferramenta inovadora desenvolvida pela OpScience, projetada especialmente para economizar o tempo dos usuários finais, proporcionando melhores experiências de tomada de decisão para as tarefas diárias. Fundada com a missão de transformar dados em conhecimento útil, a OpScience se destaca por sua capacidade de converter informações de dados não estruturados em insights valiosos graças ao uso de inteligência artificial e processamento de linguagem natural. Produzidas por Arnaud Besnier, gerente de vendas para a América Latina, as respostas foram luxuosamente traduzidas e vocalizadas por Lúcia Shen, vice-presidente de marketing e comunicações, aos quais agradeço a gentileza e a colaboração. Caríssimos, como o Spectra se destaca em relação a outras soluções de fusionamento de dados disponíveis no mercado e quais os benefícios que os usuários podem esperar ao utilizar a solução em suas operações diárias? Ao contrário de outros principais pacotes de software de análise forense ou criminal, como I2, Cellebrite, Pathfinder, etc., o Spectra se destaca por ser capaz de processar dados não estruturados, além dos estruturados. Gerenciamos o conteúdo de Big Data em infraestruturas técnicas de formas ágeis, por exemplo, terabyte ou petabyte. A interface do Spectra é intuitiva e pode ser usada por investigadores e especialistas. As ontologias são específicas para investigações criminais complexas, e a facilidade de acesso às informações do Spectra a torna indispensável para os órgãos dedicados à força da lei. Isso permite a integração de todos os sistemas a partir de um único ponto de acesso. E isso é porque o Spectra é um resultado de uma colaboração entre o setor privado, representado pela OpScience, e o setor público, incluindo a polícia francesa e as outras administrações. Então, eles fornecem feedbacks e conhecimento para tornar o software mais intuitivo para os agentes de segurança. Essa solução personalizada também será utilizada pela Polícia Nacional Francesa durante os Jogos Olímpicos deste ano em Paris. Podes explicar como a ferramenta realiza o enriquecimento de conhecimento a partir de dados estruturados e não estruturados, abordando também como a inteligência artificial e o processamento de linguagem natural são integrados ao Spectra para fornecer insights adicionais aos usuários? O Spectra enriquece o conhecimento usando inteligência artificial e processamento de linguagem natural em várias etapas. A primeira é a coleta de dados. O Spectra aproveita uma vasta quantidade de dados analisado por investigadores e analistas através de seus módulos cognitivos. Esses dados são localizados em dois principais locais. A primeira são os dados externos, coletados em cenas de crime pelos investigadores, incluindo dados forenses digitais de discos rígidos e telefones celulares. Também tem os dados do OSINT e dados do Deep Dark Web. Esses dados, coletados em formatos brutos, como XML, são indexados e explorados pela inteligência artificial do Spectra. Uma nota importante a saber é que o Spectra não foi projetado para extrair ou contornar as senhas, mas sim para utilizar e analisar e formatar os dados coletados.
A segunda etapa é a identificação e extração dos dados recuperados, qual seja o seu formato: imagem, áudio, texto, coordenada, vídeo ou biometria. A terceira etapa é o modelo unificado de conhecimento. O software organiza e relaciona informações no contexto, criando uma visão completa e revelando a importância de cada detalhe. A quarta etapa é o processo automatizado, permitindo achar pistas rapidamente durante as investigações no combate contra o crime. A quinta é a interface intuitiva, uma interface amigável para agentes da lei, com ferramentas como linha do tempo, gráficos e perfis 360 graus de casos. Assim, o Spectra oferece uma solução eficiente para enriquecimento de conhecimento e tomada de decisão em operações de segurança e de inteligência. Como o Spectra garante a segurança dos dados dos usuários enquanto fornece acesso às informações necessárias e como os recursos de pesquisa pioneiros da ferramenta beneficiam os analistas? O Spectra garante a segurança dos dados e dos acessos às informações de várias maneiras. A primeira é a infraestrutura local, on-premise, ou seja, o programa é instalado localmente, então os dados permanecem dentro da infraestrutura de segurança da organização. O Spectra não precisa de uma conexão à internet para funcionar, é totalmente independente da internet. A segunda é a confidencialidade e controle de acesso. O sistema utiliza autenticação única, o SSO, e controla os acessos baseados em atributos, o ABAC. Isso significa que apenas pessoas com o direito de conhecer têm acesso, utilizando listas de controle de acesso específicas, o ACL. A terceira é a rastreabilidade das fontes de informações. O Spectra mantém a rastreabilidade das informações com o Data Lineage e a cadeia de custódia, registrando o histórico de todas as ações. Isso permite que qualquer informação extraída seja rastreada e apresentada de forma confiável às autoridades legais. O quarto são os recursos de pesquisas avançados que o Spectra oferece. São ferramentas pioneiras que facilitam o acesso rápido e eficiente às informações. Com visualizações gráficas e históricos detalhados, os agentes da lei navegam intuitivamente os elementos do caso particular, obtendo insights valiosos para investigações. Dessa forma, o Spectra não apenas protege os dados confidenciais, mas também aprimora a capacidade de pesquisa e análise, fornecendo um ambiente seguro e eficiente para a tomada de decisões. De que maneira o Spectra funciona com a geolocalização de informações e como isso pode ser útil para os operadores? O Spectra utiliza a geolocalização de informações de várias maneiras para beneficiar os operadores. Uma delas é a integração de diversos tipos de dados geográficos. Ele processa textos, endereços, coordenadas militares e metadados para identificar informações geográficas relevantes. Ele também oferece uma visualização geoespacial global, que mostra de forma clara onde e quando os eventos ocorreram, seu contexto e seu significado, ajudando os operadores a entenderem a localização e a cronologia dos eventos. E tudo isso se mostra numa interface intuitiva, que não exige conhecimento técnico avançado, permitindo que os operadores acessem e utilizem informações de geolocalização de maneira fácil e eficiente. Com essas capacidades, o Spectra ajuda os operadores a obter insights valiosos sobre a localização dos eventos. Como se dá a obtenção de uma visão clara das pesquisas e análises realizadas pelos usuários da solução? E de que forma o Spectra pode ser integrado aos sistemas existentes de uma organização? Para oferecer uma visão clara e detalhada das pesquisas e análises, o Spectra fornece as seguintes ferramentas: criação de dossiê dedicados que organizam dados como PDFs, relatórios, e-mails, documentos Word, imagens JPEG em uma visualização completa do caso. A segunda é a sugestão de informações complementares,
que identificam dados que podem revelar novas pistas para investigações. O Spectra é também uma plataforma aberta e de multi-inteligência, que integra inteligências artificiais avançadas, especialmente em processamento de linguagem natural. Ele indexa todos os tipos de dados sem substituir as tecnologias existentes, facilitando a integração e melhorando a capacidade de investigação e análise de uma organização. Que tipo de funcionalidade específica o Spectra oferece para a colaboração entre membros de uma equipe? De que maneira tais funcionalidades influenciam na agilização e eficiência na análise de dados? O programa também oferece a funcionalidade de criar espaços de trabalhos compartilhados, como, por exemplo, pastas com 1, 2 ou 20 investigadores trabalhando juntos na mesma investigação, de acordo com a complexidade do caso. Isso permite que as equipes de investigação compartilhem dados de trabalho através de arrastar e soltar, por exemplo. Essas funcionalidades facilitam a execução rápida e a comunicação clara durante a análise de dados forenses com o Spectra. Caminhando para o final de nossa conversa, agradeço a OpScience pela inestimável colaboração neste conteúdo, desejando muito sucesso na propagação desta ferramenta. Deixo este espaço para suas considerações finais. Grande abraço e até breve. Neste podcast, destaco como o Spectra está transformando o acesso aos dados. Ele centraliza todas as informações estruturadas ou não, criando uma interface uniformizada a todos os sistemas existentes. Estamos em conversas com as autoridades federais no Brasil e planejamos expandir globalmente. Nosso objetivo é automatizar as tarefas judiciais e aumentar a eficiência das investigações. Isso é, reduzir o tempo de gestos manuais até 60% e melhorando a resolução de casos. Muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar tudo isso aqui e até mais. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros. Sou o Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, abordamos sobre a plataforma Spectra, distribuída com exclusividade no Brasil pela Inspect, conversando com Arnaud Besnier, gerente de vendas para a América Latina, na tradução e voz de Lúcia Chen, vice-presidente de marketing e comunicações da fabricante OpScience. Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H, e, pelos links de pesquisa, saiba mais sobre esta inovadora plataforma. Inscreva-se, avalie e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.